Bom dia, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional Salmos. Pai do Senhor Jesus a todos, bom dia. Hoje, 24 de junho, terça-feira, 6 e 7 da manhã. Vamos para frente, vai dar certo, Deus é bom. Vamos orar então para a gente começar. Que Deus abençoe aí quem está entrando conosco aí na live. Aqueles que não vão conseguir estar com a gente aqui agora. Sei, respondi muitos comentários. Depois você viu lá um comentáriozinho meu lá. Obrigada pelo carinho, obrigado pelo comentário, obrigado por compartilhar. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, na tua presença, estamos aqui nesse momento de oração, glorificando e exaltando a ti por todas as coisas. Toma a nossa vida por completo nas suas mãos. Abençoa teu povo que já se encontra conosco aqui, acompanhando a gente cedinho. Aqueles que estão chegando ainda, Pai, ou que vão assistir mais tarde, abençoa também de igual modo. Que venha ser, Pai, um devocional abençoado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Salmos de número 50. Chegamos a um terço, né? Exatamente. Um terço. Ainda falta praticamente mais do que a metade, gente, mas chegamos. Você que conseguiu acompanhar todos, Karine, a gente assistiu os 50. Marca aqui, escreve aqui no comentário. 50, que aí eu vou saber que você assistiu os 50. Karine, só 3, só 4, mas marca aqui, vai. Mas se você assistiu os 50, estamos felizes, tá? Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Isso aí, gente. Vai. Vamos lá, gente. Salmo 50, sei se você parou quais versos aí para você poder falar. Bem, dá uma introdução rapidamente aqui do Salmo de número 50, não sei se você preparou a introdução, mas esse Salmo é muito grande, não vai dar pra gente ler tudo. Ele tem 23 versos, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar papel, caneta, pegar a sua Bíblia, principalmente, e vai fazer a anotação nela, tá bom? E vai fazer a leitura na sua casa. Eu fui aqui tentando do 1 ao 6, do 7 ao 11, do 12 ao 14, né? Resumir, né? Vamos lá, que o tempo é curto, nós precisamos falar sobre essas coisas aqui. Então. Esse Salmo de número 50, ele aborda do culto a Deus. Do povo dele, né? Não existe sacrifício sem obediência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vai, quer que eu comece ou você começa? Vou falar aqui, gente. Tá. Esse Salmo 50 é considerado um salmo de Asaf. Asaf também escreveu, se não me falha a memória, o Salmo 7.3, o Salmo 8.3. Asaf era filho de Baraquias, descendente de Gerson, ou seja, de uma tribo gersonita, ou de uma subtribo gersonita. E Gerson era filho de Levi, tá bom? Isso está em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 1. E capítulo 6 também, verso 39 ao 43. Asaf era um levita, tá bom? E levita não é o que o pessoal fala hoje, fulano é levita. Olha, se você se considera um levita, eu vou falar logo para você. Levita fazia muito mais coisa do que cantar, tá bom? Muito mais coisa do que cantar. E também lidar com instrumentos no culto, melhor dizendo, a Deus, tá bom? É no âmbito cultico, né? Mas se fala sobre culto. Era músico, e é importante também no tempo do rei Davi, tá bom? E tem um texto em 2 Crônicas 29, verso 30, que diz que Asaf era vidente. Vidente não era igual o dia de hoje, com essas falcatruas que a gente vê por aí, não. Pelo amor de Deus, tá? O vidente, essa linguagem foi usada anteriormente no Antigo Testamento para poder designar pessoas que tinham sonhos, visões e até revelações da parte do Senhor de forma particular, tá bom? Por exemplo, Gade era um vidente também. E aqui a Bíblia considera também Asaf, pelo menos em algum momento aqui, em 2 Crônicas 29, 30, como um vidente, tá bom? Esse aí é um panorama de quem escreve esse salmo aqui, que é Asaf. Então vamos lá, vou ler aqui do verso de número 1 ao 6. Diz assim, ó. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente, desde Sião. Excelência de formosura resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador. Olha aí. E ao seu redor ruge grande tormenta. Ele estima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos.
os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque ele é o próprio Deus que julga. Maravilha. Então, basicamente, eu já passo a minha oportunidade para ele. Você observa nesses versos aqui, do número 1 ao 6, acredito que ele vai falar com mais propriedade do que eu, que Deus ele se apresenta como juiz, como todo-poderoso. Não só o Deus de Israel, não só como a aliança que ele fez com Israel, mas para todos os moradores da terra. Não, ninguém vai escapar não, tá? Então, você percebe aí que é desde o Oriente até o Ocidente, para todos os moradores da terra. Quem é esse? O Deus da salvação. E aí ele demonstra que ele vai vir, que ele vem, e ele proclama isso claramente. Você vê ali, ó, o nosso Deus vem e não guarda silêncio. Então, ele vem. E aí todo mundo sabe que ele vem. A questão é como você se comporta, sabendo que ele vai vir, vai julgar, e ele vem. E ninguém vai ficar fora disso. Estava procurando aqui algumas coisas. É importante a gente falar aqui, vou ler aqui para vocês, o verso 1 até o verso 3, já leu, né? Mas na tua versão é diferente? Essa versão aqui. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor, falou e convocou a terra desde o levante até o poente. Da cidade de Sião, que é a glória da beleza, Deus resplandece. Virará o nosso Deus e não se calará. Diante dele arde um fogo devorador e ao redor esbraveja uma grande tormenta. Olha só que versão pesada, né? Essa daí é forte. Ou seja, simplesmente aqui o Senhor virá para fazer justiça. As pessoas achando, não achando, concordando, discordando, dizendo que a Bíblia é mentirosa ou não, para Deus não importa. Ele virá para fazer justiça. Só que antes dele vir para fazer justiça, o texto está dizendo para a gente que ele convoca toda a humanidade para que vejam, presenciem e comprovem que Deus faz. Ou seja, que Deus faz justiça. E a pergunta que eu deixo aqui nesse momento para você que nos assiste nesse devocional bíblico acerca de Salmo 50, nesse comecinho do devocional, é o seguinte: se Deus vai vir para fazer justiça, vai convocar toda a terra para observar a justiça dele. Está aqui, ó, desde o levante ao poente, desde o início ao fim, norte ao sul, não sei como é que vai ser isso aí. Isso te causa medo ou te causa alívio? Se Deus vai vir fazer justiça na terra, isso te causa medo com a vida que você leva ou te causa alívio com a vida que você leva? É forte, pensa aí, gente. Reflete Devocional para a aí. gente poder pensar, é pessoal pra gente. Então, vamos lá. Podemos avançar um pouquinho? Por favor. Aí, qual que você botou aí? Qual verso você escolheu? Eu escolhi o verso 5. Então, vai no 5, então. Vamos lá, o verso 5 aqui nessa versão que eu estou lendo diz assim, ó: ajuntai-me os meus santos, aqueles que firmaram comigo uma aliança por meio de sacrifícios. A NVT que eu estou usando também aqui, eu estou com duas versões aqui, tá bom? A NVT que eu estou usando aqui, ela diz assim, tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de oferta de sacrifícios. Gente, tragam. Quem traz? Não se sabe. Não tem como a gente dizer quem está trazendo isso aqui. Será que são anjos? Não sei. Não sei quem Deus está convocando ou quem Deus está ordenando para poder trazer as pessoas para próximo dele, para que ele possa falar algumas coisas, designar algumas sanções. Não sei, não sabemos, né? Uma coisa sabemos aqui, que nesse verso os fiéis serão justificados pelo Deus de justiça. Tá bom? Os fiéis serão justificados pelo Deus de justiça. Então, a fidelidade de alguém implica que o grande juiz, que é Deus, bata o martelo a seu favor. Ainda que os acusadores apresentem falsas acusações, forjem provas, montem esquemas, etc, 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 o juiz que julga a causa dos fiéis não pode ser enganado, não pode ser ludibriado. Ele é justo por sua essência. Então, ainda que alguém possa tentar montar uma situação, uma armadilha, algum esquema para tentar prejudicar quem é fiel a Deus, Deus vê. E ele,
bate o martelo em favor daqueles que são fiéis a ele. Glória a Deus. Deus é justo. Gente, verso de número 7 a 11 diz assim, ó: Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra vocês. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, presta atenção nessa parte, nem pelos holocaustos que vocês continuamente me oferecem. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem os bodes nos seus apriscos, pois meus são todos os animais dos bosques, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. O que está acontecendo aqui? Deus está falando para o povo que ele não está. A intenção do Senhor aqui não é reprovar os sacrifícios, a oferta, até porque foi ele que instituiu o sacrifício. Só que os sacrifícios naquela época, eles apontavam para Jesus. É uma tipologia daquilo que Jesus ia fazer. Só que o povo de Israel, eles faziam de forma mecânica, eles ofereciam os sacrifícios sem o coração deles. E o que Deus está falando aqui é que o que estava sendo rejeitado por Deus era a motivação deles. Eles estavam fazendo sem buscar entender o porquê que eles estavam fazendo aquilo. Então, para você entender, eu já passo a minha oportunidade para ele. O que quer dizer aqui? Vou falar bem rasgado. Uma pergunta para você também pensar nessa manhã. Eles adoravam a Deus por hábito e não por coração. E tem muita gente no dia de hoje que tem ido à igreja por hábito e não tem mais entendido o que é um sacrifício de louvor, de adoração, de coração para Deus. Deus, ele falou, não quero sacrifício de animais. Todos os animais são meus. Ele não está anulando o teu sacrifício, mas qual é a verdadeira motivação do teu sacrifício? Qual é a verdadeira motivação de você estar indo para a igreja? Que não seja um hábito, que a tua vida religiosa não seja, vou ali orar para marcar um cheque, vou ler a Bíblia para marcar um cheque. Não. Que seja entendendo que quem ele é, Senhor, Salvador, justo, e que ele virá. Isso aí. Nenhum sacrifício pode de fato impressionar Deus, né? Não pode, tudo é dele. Se a gente quer impressionar Deus está... Não impressiona, não. Eu quero colocar aqui, gente, o verso de número 15, tá? Desculpa. Verso 15 agora nosso aí. Versículo 15, que é um versículo talvez mais conhecido do livro desse Salmo 50. Talvez seja o verso, ao meu ver, tá? Mais conhecido do verso do Salmo 50, que diz assim, ó: Invoca-me no dia da angústia ou da aflição, e eu libertarei e tu me glorificarás. Em outras versões, eu gosto mais de uma versão que diz assim: Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. A NVT diz assim, então clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei e vocês me darão glória. Eu continuo ficando com a outra versão que eu falei aqui. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Simplesmente, depois de tudo que está acontecendo nesse salmo aí, Asaf descrevendo as aflições do povo, o povo também tentando impressionar Deus e Deus sem se impressionar com o povo. E mesmo assim, o povo ficando infiel ao Senhor. Tem uma parte que é fiel, outra parte que é infiel. Ele está dizendo o seguinte aqui: se esse povo aí de fato clamar, eu vou dar livramento para eles. Se esse povo de fato se virar para mim novamente, eu sou Deus que dou livramento para eles. Pode se levantar inimigo, pode se levantar quem for, pode se levantar de pessoas mais fortes, não sei, categorizações maiores, gente com poder bélico mais forte, mas se esse povo clamar a mim, eu sou Deus que dá livramento ainda. Então, ó, invoca, sabe o que é invocar? Invocar é chamar Deus para perto. Tá bom? A palavra invocar aqui na língua portuguesa só tem um sentido que parece que é incitar alguém a alguma coisa, não. A irar alguém, melhor dizendo, não. Invocar é suscitar Deus para perto de você. Invoca-me, ou seja, me chama para perto de vocês no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, eu dou livramento e vocês vão glorificar o meu nome através do livramento que eu vou dar para vocês. Aleluia. O nosso Deus continua sendo um Deus
de livramento. Invoca ele na tua angústia, você vai ver ele operando no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu botei aqui, o que que é angústia, né? Angústia nos dias de hoje pode ser uma porta fechada, pode ser uma depressão, pode ser uma despensa vazia, pode ser um filho que saiu de casa, pode ser um casamento que não está bem. O que que é angústia? O que que tem deixado o seu coração angustiado? Talvez seja o seu trabalho. E aqui, gente, tem uma promessa atrelada a esse versículo e eu acho isso lindo. Tem uma garantia. Se você invocar, tá bem claro aqui, ó. Invoca-me no dia da angústia. Então, no dia da adversidade, no dia do seu problema, naquele dia que você não tá aguentando mais, Deus está falando, invoca-me. Ou seja, fala comigo, me chama para perto, deixa eu participar. E aí, olha o que acontece. Eu o livrarei e você me glorificará. Então, para a gente ter liberdade, livramento, para a gente ter livramento, para que o Senhor entre nas nossas causas que tem deixado o nosso coração angustiado, e eu não sei o que tem deixado você aflito, ele está falando, o caminho é invocar, o caminho é clamar. De quê? De coração. E aí você tem uma garantia que ele vai te livrar e que você vai glorificar o nome dele. Olha que coisa mais linda, né? Isso que me chamou a atenção. Essa promessa atrelada a você chamar Deus para perto. Vai. Chama Deus para perto. Eu encerrei minha participação. Versículo 23, eu também gosto muito do versículo 23, eu já vou encerrar a minha também. Diz assim, ó. Aquele que oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação. Isso me chamou muita atenção. E ao que prepara o seu caminho, farei que veja a salvação. Aquele que prepara o caminho, preparar aqui é o mesmo que você ter sacrifício, é o mesmo que você oferecer a sua vida, é o mesmo que você preparar como oferta. E aí o que me chama a atenção é o caminho. Então é você, nesse tempo presente, se preparar para ele. Não viver mais você, mas Cristo viver em você, porque ele é o caminho. Então, gente, esse momento é o momento de maior expressão de louvor que você pode dar para Deus. Maior expressão de honra que você possa dar para Deus é o teu louvor, é você preparar o caminho com ações de graças, com louvor, com oferta, com presença, com culto, com adoração, com oração, com devoção, em invocar, em chamar. Isso é que Deus quer. Então, quem anda aqui hoje na terra em santidade, em verdade, com esse culto, gente, tem salvação. Jesus é o caminho, Jesus é a salvação. E ele declara isso, farei com que veja. Ou seja, você quer ver Jesus? Eu quero. Você quer ter a salvação que ele oferece? Eu quero. Então, farei com que veja a salvação. Quem aguarda por essa salvação? Eu, de forma ansiosa. Eu encerro a minha oportunidade. Isso aí, gente. Encerramos. Não dá para falar tudo, né? Desejamos a vocês uma ótima terça-feira, tá bom? Sem pestanejar. Hoje, uma recomendação também de mais um livreto, Obras da Carne versus Fruto do Espírito. Livreto que eu lancei também tem alguns meses. É um livreto que a gente faz uma abordagem de forma direta acerca daquilo que acontece em Gálatas capítulo 5, tá bom? Falo sobre as obras da carne, em contrapartida com as obras, com o fruto do Espírito, tá bom? Sobre tudo aquilo que está lá em Gálatas capítulo 5, é um livreto muito bom, tá? Estudo bíblico na sua igreja, fininho, tá vendo? Se você quiser, nos procure aí, tá bom? Tá aqui, olha a capa que bacana, Obras da Carne, Fruto do Espírito. Se você assim desejar, procure a gente aí. Deus abençoe, tá? Gente, é isso. Obrigada pelo carinho, pela atenção aí, pelos comentários. Compartilha, manda para alguém. Se essa live falou no seu coração, que fez refletir, a intenção é essa. Que venhamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Deus. A nossa intenção aqui é juntos a gente ler a Bíblia e entender. Eu sei que tem algumas pessoas que leem e ficam às vezes perdidas, não tá entendendo nada que tá falando, e a nossa intenção é clarear isso para você, tá bom? Vamos lá? Vamos orar? Oremos para encerrar. Senhor Jesus, te damos mais uma vez graças por todas as coisas, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toma o teu povo, a terça-feira do teu povo. Abençoa, meu Pai, dá vitória àqueles que esperam em Ti, pela Tua justiça, meu Deus. Dá uma injeção de ânimo neles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo. Paz de Cristo. Glória a Deus.